Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo, mais um Momento Teologando. Quero compartilhar de algo muito interessante com você aqui hoje. Mais uma defesa à teologia pentecostal, à fé pentecostal, e também quero fazer um comentário sobre algumas supostas revelações, ou revelamento, como eu chamo, que está correndo em alguns canais, ou melhor, em um canal. No YouTube, eu não posso falar o nome do indivíduo, não é? Porque ele pode me processar, mas darei aqui algumas dicas sobre quem é, sobre o conteúdo, porque isso é muito grave e eu acho muito importante e relevante você saber disso para se precaver e para ficar atento. Primeiro quero falar sobre Paulo, sobre dons espirituais. Gálatas, capítulo 2, olha que interessante. Capítulo 2, versículos 1 e 2. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Eu vou repetir. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr o risco de ter corrido em vão. Mas quero focar nessa parte aqui, que ele se deslocou. Ele foi movido de uma revelação, em obediência a uma revelação. É isso que Paulo está falando. Paulo tinha o dom da revelação. Ele explica isso muito claro nas suas cartas. Ele fala aos Coríntios, melhor dizendo, que ele tinha mais dons do que os demais. Então, gente, essa questão de que os cessacionistas, isso é, aqueles que afirmam que os dons cessaram juntamente com a era apostólica, quando morre o último apóstolo, a saber, João, com ele encerra também a manifestação dos dons. Claro, alguém criou uma teologia que disse que o Espírito Santo cessou ali a manifestação dos dons. Alguém criou isso, não é? E diz, não, o Espírito Santo cessou porque eu criei essa teologia e cessou porque cessou e ponto final. E nós sabemos que essa leitura é feita com os óculos das tradições, essa leitura é feita, essa abordagem é feita com os óculos da confissão cessacionista, aqueles que não creem na continuidade dos dons do Espírito. Mas, gente, os dons não cessaram. Isso acontecia muito com Paulo, isso aconteceu muito com outros apóstolos, outros cristãos, no livro de Atos. Agora observe, o dom espiritual, qualquer um que seja, ele é manifestado pelo Espírito Santo para um fim específico, é para algo pontual, para cumprir algum tipo de propósito naquele momento, naquele instante, naquela circunstância. Não é nenhum tipo de formação doutrinária e nem tampouco para tirar, diminuir ou ficar em pé de igualdade com a suficiência das Escrituras. Nós, da teologia pentecostal, nunca ensinamos isso. Teólogos sérios, comprometidos com a palavra, nunca ensinaram isso. Os dons espirituais é uma manifestação não nossa, não é uma manifestação dos pentecostais. Os dons espirituais é uma manifestação do Espírito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aqui é uma das formulações da doutrina do Espírito Santo, da doutrina pneumatológica, como nós chamamos. 12:7 de 1 Coríntios. A manifestação do Espírito é dos pentecostais ou é do Espírito? É do Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Como eu disse, gente, o Espírito Santo se manifesta por meio de dons até hoje para fins específicos. Tem que haver um propósito, tem que haver uma utilidade, e é Deus que julga isso, esse fim, essa utilidade, esse propósito, esse momento pontual que Deus quer falar, mostrar ou revelar alguma coisa. Então, a revelação não é para tirar a suficiência das Escrituras. A revelação, ou visão, ou profecia, não é para ficar em pé de igualdade com as Escrituras. Nenhum seminário, nenhum professor de teologia que se preza, que é comprometido com as Escrituras, ensinará isso. Nenhum. Pode acontecer casos isolados por aí, mas não foi ensinado pela teologia pura pentecostal a praticarem isso. Então, dons espirituais é uma manifestação do Espírito para fins específicos, assim como foi Paulo aqui, como nós lemos em Gálatas,
que ele foi em obediência a uma revelação, foi para aquele momento específico. Gente, isso aconteceu com Pedro quando ele vai orar num terraço. Leia Atos. Eu acho que os sensacionistas têm um certo receio de ler o livro de Atos. E a primeira carta aos Coríntios, que é onde está muito bem formulada, regulada toda essa teologia pentecostal, todo esse agir do Espírito Santo. Então, no livro de Atos, Pedro vai orar por volta de meio-dia num terraço e ali o Senhor dá ele visões. Filipe é arrebatado. Paulo está em um local, de repente ele tem uma visão de um homem que aparece para ele dizendo: atravessa a Macedônia e socorre-nos. Então a gente vê profecias, as filhas de Filipe profetizando, nós vemos Paulo tendo visões, nós vemos Pedro também entrando em êxtase, sua mente sendo arrebatada e ele tendo aquelas revelações que os servos de Cornélio viriam buscá-lo e que ele poderia ir com aqueles homens. Então isso é tremendo. Então isso é um operar do Espírito, independente se é um crente pentecostal, batista, tradicional, conservador, independente. Isso é uma obra, gente, do Espírito. E o homem não tem como ficar regulamentando isso, dizendo: o Espírito Santo não faz mais dessa forma, não fala mais dessa forma, não age dessa forma, não age assim, não age aqui, não age ali. Não existe. Ninguém tem essa autenticidade de regular, controlar ou limitar ou temporalizar, colocar temporariedade no Espírito Santo, dizendo que só foi naquele tempo e que ele não age mais hoje. Sobre essas supostas revelações que estão surgindo aí em um certo canal no YouTube, um indivíduo marcando diversas datas para a volta de Cristo. A última que ele marcou foi 8 de abril, e se eu não me engano essa data já passou. E toda vez que a data dá errado, ele diz que houve um erro de cálculo e remarca a data. Aí tem visões também que o mundo vai acabar assim, que a estrela está caindo, que o céu está escurecendo. Gente, não se baseie em um conteúdo desse, porque são revelações que vão de encontro. Lembra que eu disse no começo? Vão de encontro às Escrituras, portanto, não procedem de Deus. A doutrina da iminência é bíblica. A volta de Cristo, ninguém sabe. Então, uma pessoa que aparece marcando a volta de Cristo, marcando o arrebatamento da igreja, deve ser imediatamente ignorada. Ou qualquer outra manifestação supostamente espiritual que vá de encontro, isso é, contra as Escrituras, contra qualquer fundamento bíblico, deve ser ignorado. Então, leia a Bíblia. Nós precisamos, gente, estudar a palavra. Leia a Bíblia. Ser esclarecido pela palavra de Deus. Não fique dando crédito, dando assistência, dando, melhor dizendo, audiência a esse tipo de conteúdo, esse tipo de canal, porque não vai te levar absolutamente nada. Então, esse indivíduo, que Deus tenha misericórdia da vida dele, é um lunático religioso que quer atrair mais e mais seguidores e com isso ganhando dinheiro do YouTube. Eu já disse isso várias vezes e vou repetir: toda vez que você acessa, toda vez que alguém curte ou ganha mais um inscrito, ele ganha mais patrocínio, o canal dele monetizado, e ele sabe que está ganhando muito dinheiro em dólar pelo YouTube por causa desses acessos, porque as pessoas com curiosidade, com uma certa expectativa, estão acessando esse tipo de conteúdo. Então, esse indivíduo, esse canal, essas revelações não procedem de Deus, porque vão contra as Escrituras sagradas. Então, dons espirituais, como citamos aqui, Paulo e outros tendo essas manifestações espirituais pelo Espírito, no livro de Atos, na carta aos Coríntios, não é para tirar o valor das Escrituras, não é para tirar a autenticidade das Escrituras, não é para estar em pé de igualdade com as Escrituras, é para fins específicos, para fins pontuais. E o próprio texto disse, que nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, 7, é para um fim proveitoso. Deus só faz algo se haver um propósito. Por meio dos dons espirituais, Deus faz algo, mostra ou fala para um propósito. Não é para infantilidade, não é para imaturidade, não é para bagunça, não é para esculhambação, não é para nenhum tipo de desequilíbrio, não é para excessos que demonstram um certo descontrole, não é nada disso. Deus é sério, as manifestações do Espírito Santo são coisas sérias e devemos levar isso a sério, baseado nas Escrituras, com muito temor, com muito comprometimento
E creia, os dons espirituais não cessaram. O Espírito Santo continua operante, trabalhando até hoje. 1 Coríntios 13 diz que línguas, profecias só vão cessar quando aquele que for perfeito ser manifestado. Então, até lá, o Espírito Santo continua falando e revelando. Então, muito cuidado com esse conteúdo de internet, com esses revelamentos aí, supostamente sobrenaturais, porque não procede de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Anderson Macedo, mais uma vez, em defesa à teologia pentecostal.